pessoal, vamos continuar com a nossa aula falando sobre citações, parte 2. Só fazendo uma recapitulação do que já foi feito na aula anterior da parte 1. Vamos lá dar uma olhadinha no que nós já vimos. Nós já vimos sobre o que é uma citação direta, quando você usa citação direta de até 3 linhas ou com mais de 3 linhas. Falamos sobre supressões, interpolações e ênfase. E falamos também sobre os tipos de citação indireta, os exemplos do tipo 1 e do tipo 2. Falamos naquela aula também sobre plágio, lembra? Então, agora nós vamos falar sobre outros assuntos, como citação de citação, falar sobre a quantidade de autores numa citação, coincidência de nomes e mesmo os autores. Bom, o que é uma citação de uma citação? É uma transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Ou seja, é retirada de uma fonte citada pelo autor da obra consultada. Então, você vai consultar uma obra e essa obra mencionou um trabalho e você não teve acesso a esse trabalho, mas você quer citar o conteúdo daquele trabalho. Então, você vai fazer uma citação de uma citação. A gente tem que indicar o autor da citação, seguido da palavra, da data da obra original e a expressão latina apud. O nome do autor consultado, a data da obra consultada e a página, se for uma citação direta. O que isso quer dizer? É uma citação com um intermediário no meio, que é o chamado do apud. Essa expressão apud é uma expressão latina e ela significa citado por ou segundo fulano, fulano. Então, quando você fizer uma citação de um texto que você não leu, mas que outro autor leu, e esse outro autor citou, disse que a citação que você faz ela é intermediária por esse outro autor, ou seja, por quem você efetivamente leu. Você leu um trabalho que citou um segundo trabalho. Você não leu o segundo trabalho, mas você quer fazer uma citação desse segundo trabalho. Então, você vai mencionar: estou citando o segundo trabalho, considerando que eu só li o primeiro trabalho, que usou esse segundo trabalho também, ok? Então, você vai indicar ao leitor que você não acessou diretamente aquela fonte, mas sim o texto de alguém que usou aquela fonte, entendeu? Então, vamos olhar alguns exemplos de como se faz citação de citação. Um primeiro exemplo. Segundo Debord, 1972, p. 12, Apud Costa, 2009, página 95. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizadas por imagens. Vamos entender o que significa esse monte de citação. Eu estou citando Debord, 1972, página 12. Eu não li o Debord. Eu li o Costa 2009, página 95. E na página 95, o Costa menciona o Debord. E o Costa menciona que o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizadas por imagens. Ok? Então vejam a grande diferença, porque você leu Costa, você não leu Debord. Mas você está citando o Debord, ok? Um segundo exemplo de uma citação de citação. Segundo Debord, 1972, página 12, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizadas por imagens. Vejam que é uma citação direta, porque está entre aspas, né? O espetáculo não é um conjunto de imagens. E eu menciono segundo Debord, 1972, ou seja, ele disse estas aspas. Só que olha lá no final, Apud Costa 2009, página 95. O que eu estou mencionando com isso? Que eu li o Costa e o Costa menciona o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizadas por imagens. O Costa usou essa citação direta, colocou entre aspas, e ele menciona quem era o autor. O autor era o Debord, de 1972, página 12. Mas eu não li o Debord, ok?
É desse modo que eu tenho que citar esse conteúdo. Uma terceira opção para o texto de citação é quando você não usa a expressão apude, mas mesmo assim e obrigatoriamente você vai indicar a intermediação. Segundo Debord, 1972, página 12, conforme citado por Costa, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social. Então, vocês vejam que, mesmo assim, sem citar o apude, eu estou mencionando de que o Debord falou, mas conforme citado por Costa. Desse modo, eu estou dizendo que eu li o Costa, eu não li o Debord, ok? Aqui tem um outro exemplo de citação. Olson, 1977, página 23, citado por Smith, 1981, página 86, afirma que nossa capacidade para produzir e compreender tal linguagem falada é, na verdade, um subproduto do fato de sermos alfabetizados. Vejam que aqui não é uma citação direta, é uma citação indireta. Por que eu sei que ela é indireta? Não está entre aspas. Não está entre aspas significa que eu estou usando as minhas palavras para dizer o que a outra pessoa disse. Mesmo eu usando as minhas palavras, eu tenho que citar a fonte, citar quem falou, tá? O autor original. E o autor original é o Olson, 1977, página 23. Só que isso foi citado pelo Smith, 91. E eu li o Smith, eu não li o Olson, ok? Voltando aqui falando, para finalizar essa questão da citação, vocês vejam que nem sempre é simples a gente fazer uma citação, mas ela é muito necessária. Mesmo que você tenha interesse de citar um conteúdo que você não leu o autor original, você tem que mencionar o autor original e quem falou e quem citou esse autor original, porque você leu uma literatura que indicou aquele trabalho. Nunca podemos correr o risco de não citar os autores, de não dar os devidos créditos. Isso é super importante, ok? Bom, vamos agora falar sobre um tema que é como citar quando nós temos diferentes números de autores. Então, você pode ter um autor, 2 autores, 3 ou mais autores. Então, vamos lá. Isso seja para citação direta, para citação indireta, ok? Tá. Quando você tem um autor só, você deve citar o nome, só o sobrenome e o ano. Aqui, no caso, é um texto de citação indireta. Então, eu não coloco o número de páginas, ok? De acordo com Polk, 1972, é função do pesquisador conhecer o que os outros realizaram anteriormente, a fim de evitar duplicações, redescobertas ou acusações de plágio. Vejam, eu estou mencionando que eu li o Polk, 1972, eu estou citando o que é que ele falou, mas não peguei exatamente as mesmas palavras que ele. Eu estou falando com as minhas próprias palavras, então eu não preciso colocar entre aspas. E como eu estou colocando o nome do Polk, 1972, no meio do texto, no meio da frase, eu coloco o sobrenome do autor na frase e só o ano no meio dos parênteses. Se eu fosse falar, é função do pesquisador conhecer o que os outros realizaram anteriormente a fim de evitar duplicações, redescobertas ou acusações de plágio. Eu poderia falar essa frase e no final colocar entre parênteses, Polk, 1972. Tá? Então, eu posso citar esse autor tanto no meio da frase quanto no final da frase. E, neste caso, eu só uso o sobrenome e o ano, porque aqui é uma citação indireta. Quando você tiver 2 ou 3 autores, você vai citar os respectivos sobrenomes desses autores, separados por ponto e vírgula.
a data da obra e a página da citação. Veja que nesse caso, nós vamos citar a página. Por quê? Já descobriram, né? Nós vamos citar a página porque nós estamos fazendo uma citação direta, ok? Documento é toda a base de conhecimento fixado materialmente suscetível de ser atualizado para consulta, estudo ou prova. Coloquei entre aspas porque essa é a frase ipsis literis, na íntegra, como Servo e Bervian falaram. E aí, como eu tenho que citar os autores, tudo entre parênteses, tudo em letra maiúscula, Sérvio, ponto e vírgula, Bervian, vírgula, 1978, página 52. Ok? Quando nós tivermos mais de 3 autores, a gente não vai ficar citando o sobrenome de todos os autores. Nesse caso, nós vamos pegar e citar só o primeiro e nós vamos adicionar a palavra et al, que quer dizer e todos, e outros. Quanto ao uso de maiúsculas ao longo do texto, segundo Bastos et al. 1979, é recomendável a adoção das normas provenientes da Academia Brasileira de Letras. Veja que essa frase colocou a citação no meio do texto, segundo Bastos et al. 1979. Nesse caso, o sobrenome do autor fica do lado de fora do parêntese. E como tem mais de 3, Bastos et al. E o ano no meio do parênteses. Por que a gente não pôs o número de página aqui? Lembrou? Então, é porque a gente não está fazendo uma citação direta, está fazendo uma citação indireta, ok? Quinto tema que a gente tem que conversar hoje é sobre coincidência de sobrenomes. Muitas vezes nós estamos citando autores diferentes, mas que eles têm o mesmo sobrenome. João da Silva e Maria da Silva. Uma citação seria Silva, 1970, Silva, 1980. Como descobrir quem é esse Silva? Então, quando você tiver que citar autores que têm o mesmo sobrenome, mas têm nomes diferentes, a gente pode usar Silva, a ponto de Antônio da Silva, 1976, página 23. E Silva, F, ponto, 1985, página 54. Vejam que a gente está citando 2 autores Silva, só que um tem o nome A e o outro tem o nome F. Então, a gente conseguiu distinguir os 2. Agora, veja o caso do Cunha. Ele chama Felipe Cunha e o outro chama Fernando Cunha. Não adianta só nós colocarmos a primeira letra do nome, como nós fizemos no caso acima, A e F, porque os 2 têm F. Então, aí nesse caso, nós somos obrigados a colocar um nome por completo. Cunha, Felipe, 1976, e Cunha, Fernando, 1985. Veja que nesse caso, o nome é só a primeira letra maiúscula e as demais minúscula, mas o sobrenome é toda maiúscula, entendeu? Agora, quando nós tivermos trabalhos do mesmo autor, que aqui tem o exemplo do Smith, tem o Smith 1981 e tem o Smith tem um outro trabalho do Smith 1981. Essa pessoa publicou 2 trabalhos. É o mesmo autor e eles têm 2 trabalhos no mesmo ano. A gente vai citar Smith 1981A, Smith 1981B. E na hora da gente for listar esses trabalhos lá na referência bibliográfica, a gente vai colocar Smith 1981A, Smith 1981B e fazer a referência bibliográfica separada, tá? Então, para a citação de vários trabalhos de um mesmo autor, com a mesma data, usam-se letras minúsculas acompanhando a data. A, B, C, quantos trabalhos forem, ok? Quando existem vários trabalhos de um mesmo autor, publicados em datas diferentes,
Então, é diferente do caso acima, que a gente tem mais de um trabalho para o mesmo autor usando o mesmo ano. E quando eles forem em anos diferentes, a gente faz uma citação separada dos anos por vírgula. Sternberg, 1983, vírgula, 1985, por exemplo, questiona os relacionamentos entre a inteligência e o mundo interno do indivíduo, o mundo externo do indivíduo e sua experiência. Veja que nesse caso o autor é o mesmo e nós estamos usando os 2 anos de 2 trabalhos distintos deste mesmo autor, ok? Bom, pessoal, o que acontece? Esse tema de fazer citações ele é muito sério. Primeiro, porque nós estamos nos deparando com possibilidades de fazer plágios. E veja que o plágio ele pode ser até inconsciente, você está fazendo um plágio, de você ir lá fazer um copy e um paste, achando que você não está copiando integralmente o trabalho, mas só um pedacinho. Isso também é plágio. Então, não tem problema nenhum. Se esse trabalho foi criado por outro autor, cite esse outro autor. Cite corretamente, siga as normas corretas para você dar créditos adequados a cada um. Afinal de contas, quando você estiver publicando um dado e alguém for usar esse dado no futuro, você também quer que eles citem o seu trabalho, quer que eles deem crédito para o que você fez e dê valor ao seu trabalho, não é mesmo? Eu coloquei junto com as aulas um manual, uma referência para como citar trabalhos científicos. Então, leiam atentamente esse manual, respeitem as regras e façam as citações adequadas dos trabalhos. Ok, pessoal? Até a próxima aula.